Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, né? Hoje, a nossa oficina. Hoje é com a professora Poliana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ansiosa por esse momento. Desde segunda, me organizando aqui para trazer um material bem legal para a gente poder trocar a experiência aqui, né? Esse tempo aí de lockdown. Então, assim, foi bem... Tive muito tempo para organizar minha fala hoje, trancada em casa, Luana. Imagina, Poli. Poli, tudo bem, gente? Tudo bem. Oi, Giz, tudo bem? Tudo. Como é que vocês estão, meninos? Tudo jóia? Muito bem, saúde. Graças a Deus. Deixa eu dar um recado. Posso? Eu entrei aqui de abelhuda e gostaria de dar um recado para os meninos. Posso? Por favor. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha só, a outra professora Poliana Queiroz, a cidade dela, em Santa Helena, está sem luz. Portanto, a oficina dela, que seria no mesmo horário da professora Poliana Fanstoni, foi cancelada. E aí, alguns colegas que estavam na outra sala, eu gostaria que vocês nos ajudassem, pedindo para que eles viessem para a sala da nossa poli aqui do CA. Você vai ser nossa poli do CA. Tá? Por favor, gente, se vocês puderem ajudar com os meninos, porque eles ficaram já saíram da sala e nem esperaram também o recado. Essas coisas acontecem, né, pessoal? Esse remoto tem disso, né? Giz, então vamos esperar mais uns 5 minutinhos para contactar o pessoal lá? Se você puder, Poli, eu agradeço super, tá bom? Sim. Nada, então, tá? Tá bom. Beijo grande, viu? Eu tô com muita saudade de vocês, gente. Eu também. Precisamos marcar um café quando acabar essa pandemia eterna. Eu vou desligar minha câmera, então, 3 minutinhos para eu compartilhar já e já deixar mais ou menos organizada aqui as telas que eu vou precisar. E já volto, tá, Luana? Beleza, então, pessoal. 2 minutinhos. Obrigada. Certíssimo. Muito bem, Edson, obrigada. Pessoal, quem tem os grupos aí, ó, ajudem, por favor, tá? Avisa os colegas. Pessoal, 19h40, a Luana me avisou aqui que o pessoal parece que já entrou, né? E ela vai estar acompanhando ali
com o pessoal da outra sala, eu acho que nós já podemos começar, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora uma apresentação rápida, porque já tem alguns dias, né, que a gente está falando sobre objeto de aprendizagem, e ontem até assisti, na verdade, todas as palestras, gostei bastante. Ontem o professor falou sobre o WhatsApp, não sei se estavam todos lá, mas, assim, foi ótimo, porque realmente, assim, a gente tem analisado que é um recurso que está sendo bastante utilizado, né, nesse ensino remoto. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu conheci também agora durante a pandemia. Eu falo que está sendo um momento de muito aprendizado, porque nós, da área de tecnologia, principalmente da área de tecnologia educacional, eu falo que, assim, parece que o pessoal só fala disso. Então, assim, é live, é webinar, é material. Hoje mesmo eu quero falar com vocês sobre um recurso, não sei se vocês conhecem, que é o EducaBox. É um app que foi criado, né? O público é para docentes e ele funciona por meio de pílulas de conteúdos. Então, assim, todos os dias eles postam algum material, algum tutorial muito interessante, que eu também conheci nessa fase de pandemia. Então, assim, eu costumo dizer que tudo tem o lado bom, né? Então, assim, eu acho que, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente pode aproveitar desse momento para surfar, né, também nessa onda aí, principalmente que a gente está falando aqui hoje, né, da tecnologia educacional, dos objetos de aprendizagem e aprender muita coisa, aprender coisa nova, né? Então, sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, eu preparei uma apresentação bem rapidinha, só para introduzir o assunto, porque a ideia aqui é a gente praticar. Então, eu queria até já colocar para vocês aqui, eu não sei quantos estão no computador, quantos estão no celular. Esse recurso que a gente vai falar aqui hoje é o Padlet. Ele tem a versão tanto para computador como para o seu celular. Então, você pode acessar via site ou pelo app. Então, assim, o interessante seria a gente trabalhar junto, porque é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. Uma coisa é você ver, né, acompanhar daqui, claro que você vai estar conhecendo a ferramenta, mas, assim, quando você coloca a mão na massa, o aprendizado é outro. Então, assim, sugiro que vocês façam junto comigo, para quem não conhece, para quem nunca utilizou, para que possa manusear a ferramenta e possa compreender melhor o que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma apresentação bem rapidinha, porque depois a gente já vai entrar, aqui no caso eu vou fazer pelo computador, então eu vou acessar pelo site do Padlet, tá? E aí, quem puder, já pode ir baixando aí pelo celular, ou deixa uma telinha aí para a gente poder acessar junto pelo site, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, para a gente conversar rapidamente, porque foi até coincidência ontem. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O áudio tá bom? Sim, tudo ok. Tá? Qualquer coisa, vocês me avisem aqui, tá bom? Que eu começo a falar e aí esqueço do restante. Vocês não estão enxergando a minha tela, não, né? Já está compartilhada. Tá? Tá. Então, peraí. Visualizaram aí? Sim. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre esse recurso digital, que eu tive, assim, o prazer de conhecer, não há muito tempo, como eu disse para vocês, né? Esse ano de 2020 foi um ano, assim, de muito aprendizado para mim.
que eu falei, gente, vamos aproveitar essa ociosidade, né, esse tempo de lockdown, esse tempo em casa, e vamos surfar nesse momento. E aí, assim, participei de vários cursos online, várias palestras, e aí conheci muita coisa. Então, assim, quando a professora Noeli me convidou para participar da semana, eu, assim, a primeira ferramenta que me veio à cabeça foi o Padlet. E aí eu acho que vocês vão, para quem não conhece, eu penso que vocês vão concordar comigo no final da nossa apresentação, tá? Então, só para a gente introduzir o assunto, né? O nome, né, do evento, Objetos de Aprendizagem no Contexto Escolar. A gente está falando da pandemia, né, desse momento, dessas aulas remotas. Então, eu digo assim, que o profissional de tecnologia, ele está num momento favorável, né? Não só no sentido de aprendizagem, mas em tantos outros. Então, eu fico, né, eu costumo dizer assim, o que seria de nós, né, nesse momento, sem essas ferramentas digitais, né, o Zoom, o Meet, esse encontro aqui nosso, as aulas, né, e não só no contexto educacional, mas na medicina, no judiciário, né, o mundo precisou aprender a trabalhar, a estudar, o próprio lazer, né, a acontecer de outras formas, né? E como? Por meio da tecnologia, por meio das tecnologias digitais. E aí, nesse contexto, né, de pandemia, muitos recursos, né, vieram à tona. Objetos de aprendizagem não é nada novo, né? Esse recurso ele já existe, mas ganharam um grande destaque no ano de 2020, e a partir de então, acredito que vieram para ficar agora, definitivamente, né, os professores entenderam, né, existe uma pesquisa que diz, assim, que essa evolução que aconteceu né, mais ou menos 8, 9 meses, né, das tecnologias no contexto escolar, era prevista para acontecer em 5 anos. Então, assim, nós tivemos um momento, assim, de imersão, né, nós professores, né, então, assim, a própria aula remota, via Zoom, via Meet, muitos professores que no início tinham dificuldade, hoje já conseguem lidar melhor com essa situação. Então, eu penso que foi um momento que muitos professores abraçaram mesmo, né? Às vezes não tão, assim, por vontade, por necessidade, mas que puderam conhecer essas ferramentas e aplicar no processo de ensino-aprendizagem. Ontem foi coincidência, porque eu fiz na oficina do professor, do IFG, ele colocou exatamente a mesma imagem que eu coloquei, e a gente não conversou, a gente não combinou. Por quê? Em alguma dessas palestras, eu ouvi um negócio, assim, algo que me marcou bastante, sabe? Que foi algo no sentido do que ele falou ontem também. Ele falou em um outro contexto, mas foi algo assim, que se a gente pegar uma pessoa, né, se a gente pudesse pegar uma pessoa lá, que viveu lá no século XIX, e trazer para a realidade de hoje, se a gente pegasse essa pessoa lá no século XIX, uma cozinha, e trouxesse essa pessoa para uma cozinha aqui do século XXI, essa pessoa teria muita inovação, talvez até dificuldade, né, para usar alguns recursos, né, se for pensar o micro-ondas, tantos eletrodomésticos, tanta inovação. Então, assim, isso me chamou atenção, porque aí fez um paralelo com a educação. Se a gente pegar um estudante do século XIX e trazer para uma sala de aula do século XXI, será que mudou muita coisa? Assim, será que essa sala, né, de hoje, na maioria dos casos,
não continua quase que a mesma lá do século XIX, apesar de toda a evolução tecnológica, né? Apesar da gente estar vivendo assim um momento de hiperconexão, né, com a internet, computador, smartphones. Então isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, ele pegou é a mesma ideia, mas a gente não conversou, a gente não combinou. E aí eu falei, gente, mas eu vou. Aí hoje eu até busquei uma outra imagem. E aí coloquei aqui, né? Isso aqui é uma sala do século XIX. E aí eu faço essa pergunta, assim, para a gente poder refletir sobre esse recurso, né? Hoje a gente vai. O objeto de aprendizagem, ele não é necessariamente digital, mas nesse contexto que a gente está conversando, é o objeto de aprendizagem digital, tá bom? Então, aí eu trouxe, né, uma imagem do século XXI, quando esses jovens, esses estudantes, esses alunos, eles são nativos digitais, né? Os alunos que nós temos hoje em sala de aula, eles já nasceram depois do advento da internet. Então, assim, eles utilizam, né, o celular, o computador, assim, como uma... Assim, eu estou lendo um livro agora que chama Eu, Você, os Robôs, e a autora coloca um termo lá que eu achei muito interessante, que assim, ela fala do cibridismo, que hoje nós somos um híbrido do nosso organismo, né, físico, com a tecnologia. Então, assim, o celular é quase que uma extensão do nosso corpo hoje, né? E aí eu quis colocar isso aqui para a gente pensar, assim, como nós, né, profissionais da educação, precisamos ter essa mentalidade de inovação, de trazer esses recursos para a sala de aula. Isso não é mais uma opção. Isso agora assim, nós estamos convocados, mais do que nunca. Depois de 2020, eu acredito que para o período pós-pandemia, ainda mais, né? Então, nesse sentido, que a gente propôs essa fala, né, sobre esses objetos de aprendizagem, que são recursos, sim, que podem contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de inovar, de dinamizar as nossas aulas, de propor aulas mais dinâmicas, interativas, e são recursos, na maioria assim, esse Padlet mesmo é um recurso gratuito, e assim como ele, nós temos tantos outros. Então, eu acredito que, assim, algo importante é a gente, como professor, como profissional da educação, apreender essa realidade e trazer isso para a nossa prática. É claro que não vai ser uma mudança, assim, não é de um dia para o outro, e assim, a gente vai trabalhando isso aos poucos e vai inserindo esses recursos de forma a estar, inclusive, preparando esses alunos para a contemporaneidade, porque a realidade hoje é essa cultura digital, que todos nós estamos inseridos. Então, eu coloquei essa citação aqui, desse estudioso, que eu gosto bastante, que ele diz, né, que a tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e tempos. O processo de ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante, entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. O próprio ensino híbrido, né, gente, é um conceito que a gente ouve muito falar, né, ouviu muito em 2020, e a tendência é que, para esse período pós-pandemia, é que o ensino seja cada vez mais híbrido, que é o quê?
É claro que né, o nosso ensino presencial, o nosso contato físico, mas manter aquilo que a gente viu que funciona e que pode agregar. Então, assim, é nesse sentido que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, o Padlet, né? Aqui eu também não vou entrar nessa questão, porque a gente já vem falando sobre isso muitos dias, né? Então, objetos de aprendizagem, só para a gente passar, seria o quê? Seria desde a gente pode considerar um e-book, um vídeo, né? Recursos multimídia, um game, uma plataforma digital, como é o caso, no que a gente, né? O que a gente vai trabalhar aqui hoje. E aí, novamente, esse pesquisador, né, ele é um pesquisador da tecnologia educacional. Então, assim, eu sou fã de carteirinha. E aí ele diz, né, é importante investir em conteúdos atrativos e interativos, sendo essencial ter esse olhar para aprimorar os procedimentos utilizados para envolver os alunos na aprendizagem. Não dá, né, gente, nesse contexto, o professor chegar, como a gente viu lá na imagem ali, né, da sala de aula do século XIX, o professor como detentor do conhecimento, o grande protagonista, né, do processo de ensino-aprendizagem, expor o conteúdo e os alunos somente assimilam aquilo e pronto, a aula foi dada. Isso não é mais a realidade nesse contexto que a gente vive hoje, né? Desse mundo, é um mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, é algo que está, assim, em alta também, né? O que seria esse mundo VUCA? Na verdade, é um mundo que ele é volátil, e ele é volátil, né? Ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. A gente poderia entrar nesse assunto e ficar horas aqui conversando, mas a gente não é o tema da palestra hoje. Então, assim, eu sugiro para vocês, quem ainda não tem conhecimento desse assunto, fazer uma leitura sobre isso, porque é importante para nós, assim, saber onde nós estamos nesse momento, né, dessas inovações tecnológicas em todos os âmbitos da nossa vida. Dentre as vantagens, coloquei aqui apenas 3 de se utilizar esses objetos de aprendizagem, né? Os objetos de aprendizagem, eles podem favorecer a motivação e a participação, pensando nesse contexto, né, desse aluno do século XXI, que ele precisa participar, ele precisa interagir, ele é o grande protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e não o professor, como era lá no século passado, no século retrasado, né? Então, os objetos de aprendizagem, eles promovem a interação, né? A gente pode pensar no caso da gamificação, né? Os alunos interagem, os alunos participam, os alunos criam, então nós precisamos utilizar desses recursos para que esses alunos se sintam mais motivados e participativos, né? E eles estimulam a autonomia no estudante, que é algo, assim, diretamente relacionado com esse contexto educacional de hoje, né? É buscar essa autonomia do estudante. E aí eu até marquei essa palavra autonomia aqui, por quê? Porque eu queria trazer com vocês o conceito de metodologias ativas. Esse conceito também é algo que também não é nada novo, né? E o que eu gosto bastante é que os objetos de aprendizagem, eles estão diretamente relacionados com as metodologias ativas, que é essa ideia do aluno no centro do processo de aprendizagem. O aluno é o protagonista. Então, assim, nós precisamos buscar essa participação discente, essa colaboração entre os colegas, essa participação, essa interação, e isso está diretamente relacionado com as metodologias ativas. E aí, sobre as metodologias ativas, a gente poderia passar horas aqui falando, né? Mas não é
não é o tema de hoje. Sugiro também vocês, né, alunos, que busquem esses conteúdos. Eu tenho alguns materiais aqui bem interessantes. Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, tá? Explicando um pouquinho de, né, as metodologias ativas, né? Nós temos algumas que se destacam, que é a aula invertida, é algo que a gente pode fazer tranquilamente utilizando o Padlet. Aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos, são todos esses recursos no qual a gente busca esse aluno daquele papel de ouvinte, de apenas assimilar o conteúdo para que ele construa a própria aprendizagem, né? E o professor está ali do lado, apoiando, mediando esse processo, tá bom? Então, sobre esse conceito também, sugiro que vocês façam uma leitura, quem puder, os alunos, para que a gente possa ter essa mentalidade mesmo, nós, professores desse século XXI. Trouxe essa imagem aqui, já pensando no nosso Padlet, né, que vocês já devem conhecer, essa pirâmide aqui, desenvolvida pelo pesquisador William Glasser, o nome dele. E aí ele coloca, dentro desse conceito de metodologia ativa, né, e metodologia passiva, né, que seria aquela lá da figurinha do século XIX, é que o quê? Como é que a gente aprende, né? Quando a gente lê, a gente retém 10% daquilo que a gente está lendo, aprendendo. Quando a gente escuta, 20%. Quando a gente visualiza, quando a gente vê, 30%. Até aqui é um modelo de aprendizagem passivo. O aluno ali esperando o conteúdo daquele professor, né, que traz todo aquele conhecimento e o aluno somente assimila e recebe aquilo ali. No entanto, vocês veem que aqui, na pirâmide aqui abaixo, né, nesse modelo, nesse método ativo, quando a gente conversa, pergunta, repete, colabora, participa, olha lá a porcentagem do que a gente retém. Quando a gente pratica, 80%. E quando a gente ensina, 95%. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa pirâmide em mente para pensar as nossas aulas, para pensar no nosso aluno, para que ele possa, de fato, aprender os conteúdos que estão sendo trabalhados nas disciplinas, nas nossas disciplinas, ok? Então, gente, eu acho que a gente poderia passar para o que interessa, que é a nossa oficina, né? Que a ideia aqui é que seja algo mais prático mesmo. O Padlet é esse recurso digital colaborativo, que eu acho que é essa palavra que melhor define, né, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, das metodologias ativas, esse aluno do século XXI, e que permite a criação de um mural, de um quadro, de um mapa, uma linha do tempo. Nós vamos ver lá que ele tem alguns recursos que podem ser utilizados, assim, ele é um recurso multidisciplinar, então ele pode ser usado numa disciplina de português, matemática, ciências, geografia, e aí vai da criatividade e do interesse e da mentalidade desse professor, né? De nós, professores, tá bom? Então, gente, agora eu vou tirar esse compartilhamento aqui, para a gente poder... Sobre esse conteúdo, vocês querem colocar alguma coisa? Se vocês quiserem falar um pouquinho, a gente poderia abrir rapidamente. Alguém já conhecia o Padlet aqui? Vocês já usaram, já trabalharam com esse recurso? Não conhecia. Aldo? Não conhecia? Não, nunca tinha ouvido falar. Então vamos lá. A hora é agora. Gente, então é o seguinte, vocês, como eu sugeri no início, né, eu gostaria que vocês, quem puder, fizessem junto, para a gente poder colocar a mão na massa mesmo. Eu tirei o compartilhamento da tela aí? Não, né? Parar de apresentar. Oba, temos 27 pessoas na sala.
Deixa eu só... nós vamos acessar, então, eu vou colocar aqui no chat, o endereço é padlet.com. Se vocês puderem entrar junto aí comigo, vou voltar a tela, porque aí vocês vão seguindo comigo. É melhor. Estão enxergando de novo aqui a minha tela, né? Vocês estão enxergando a tela? Sim. Sim? Não. Então. Não? Não compartilhou? Não, eu tava ok. Aqui, eu tô na tela do Padlet agora. Tá todo mundo visualizando aqui junto comigo? Ok. Sim? Então, é o seguinte, como eu entrei aqui anteriormente para fazer o teste, ele já caiu aqui no padlet.com/dashboard. Vocês vão digitar aí no browser de vocês, a maioria está fazendo comigo? Vocês vão conseguir fazer no computador aí junto com a apresentação? Me dê um ok aqui no chat, só para a gente poder se organizar melhor. Ok, ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Aí, vocês vão acessar esse endereço, padlet.com. Quando vocês acessarem aí esse endereço, ele vai pedir para você fazer a sua inscrição ou entrar com uma conta sua de e-mail, do Gmail, da Microsoft. É mais rápido, né? Então, assim, vocês podem ou criar uma conta no Padlet ou acessar com seu e-mail. A partir desse momento, no caso aqui eu acessei com o meu e-mail, e aí vocês vão entrar nessa tela aqui que vai estar junto comigo aqui. Aí vocês podem acessar aí, para a gente poder criar um Padlet aqui junto. Quando você acessa, ele tem esses 3 botões aqui, criar um Padlet, entrar em um Padlet, no caso, por quê? Porque ele permite que você utilize, por exemplo, um Padlet de um colega, de um professor, basta ele mandar o link para você e você consegue acessar aqui pelo seu dashboard, ok? Esse recurso aqui, Galeria, ele é muito interessante, no entanto, todos os Padlets estão em inglês. Então, mas assim, tem vários Padlets aqui prontos, inclusive que você pode usar gratuitamente, tá? Tem um aqui do Sistema Solar, eu andei navegando aqui, bem interessante. A questão é porque eles estão em inglês, tá bom? Mas vamos voltar aqui, que hoje a ideia é que nós possamos criar o nosso Padlet, tá? Então, todos logaram? Todos entraram? Já estão aqui nessa tela? Se vocês puderem só me dar um ok aqui, que aí a gente vai fazendo junto. Sim. Então, gente, nós vamos pedir aqui, nós vamos clicar aqui no botão criar um Padlet. E quando você pede para criar um Padlet, ele já traz todos esses modelos aqui pré-definidos, tá bom? Nós não vamos conseguir utilizar todos, então eu selecionei 2 que são bem interessantes para a gente poder criar aqui rapidamente. Tem essa opção de mural, tá? Que ele permite que você compartilhe conteúdos nesse formato aqui, organizado, que fica como se fosse uma parede mesmo, né? Em tijolos assim, organizadinho. Esse recurso de tela, que é algo mais dinâmico, né? Como se fosse um mapa conceitual aqui para você organizar o conteúdo que você vai trabalhar. Essa opção de lista, a opção de grade, essa opção de colunas. Os recursos, gente, dentro de cada modelo são os mesmos. Ele permite inserir diversos recursos multimídia, como vocês vão ver aqui, tá? Então, eu selecionei essa opção de mural e nós vamos fazer uma linha do tempo também, que é algo que eu venho usando recentemente, que eu tenho gostado bastante. Eu fiquei com muita dúvida, porque assim, esse recurso de mapa também, para as aulas de geografia, é bem interessante. Então, assim, sugiro que depois vocês explorem mais a ferramenta para que possam conhecer melhor, tá bom? Nesse recurso de mapa aqui, vocês podem, por exemplo, trabalhar conteúdos, por exemplo, das características de cada região do Brasil, ou, né, tem o mapa
mundial também, e aí tem as opções de arrastar e colar com imagens, vídeos. Eu confesso que eu fiquei com muita dúvida, mas eu ainda optei pela linha do tempo, que é algo também bem interessante para as aulas de história, e nós vamos ver aqui. Gente, o Padlet, na verdade, ele permite uma infinidade de recursos. Você pode, por exemplo, utilizar o Padlet, por exemplo, na escola, onde você não tem um ambiente virtual de aprendizagem, o Padlet poderia funcionar como um espaço para você postar conteúdos, colocar, por exemplo, um plano de ensino, a ementa das disciplinas, você pode simular o fórum de discussão dentro do Padlet também. Então, assim, desde a criação de uma agenda eletrônica até a elaboração de um portfólio pelos alunos, onde ele pode ali colocar todos os trabalhos desenvolvidos no semestre ou no ano, e isso vai ficar tudo registrado na nuvem. Então, assim, aí você pode acessar, o aluno também pode acessar via computador, via celular, né, porque tem o app, como já foi falado aqui. Então, assim, aí vai da criatividade, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui hoje um mural, tá bom? Eu selecionei, fiquei pensando num assunto, tal, aí eu falei, vamos pegar alguma coisa da língua portuguesa, e aí vamos simular aqui que a gente vai trabalhar um conteúdo, por exemplo, de sujeito, os tipos de sujeito. Nós vamos pensar uma aula remota para trabalhar esse conteúdo, utilizando esse modelo aqui, que é o mural, tá bom? Então, a gente vai clicar aqui em selecionar. Quando você clica aqui em selecionar, ele já traz algumas pré-configurações, né, que são, no caso aqui, que são configurações gerais para o seu mural, tá bom? E aí ele permite que você faça as suas alterações. Então, aqui, por exemplo, nós vamos colocar o título dessa aula seria, por exemplo, tipos de sujeito. Vão fazendo aí comigo, gente, porque vocês vão ver que funciona bem melhor. Aí aqui a gente poderia descrever, né, algo, sei lá, aula 02, né? Vamos supor que a gente já teve uma aula anterior a essa. E aí você pode colocar um ícone para o seu Padlet. Hoje parece que a minha internet não está muito boa, eu queria fazer ele bem bonitinho aqui. Vamos tentar. E aí a gente seleciona um ícone. Peraí, gente, estou procurando um livrinho aqui, tenham paciência. Tá aqui. Então, vamos colocar aqui. Já escolhi o meu ícone. Tá lá, viu que já apareceu lá? Aí aqui, gente, você vai configurar a letra, vai configurar a cor de fundo, você pode mudar esse papel de parede aqui, tá bom? E aí, vocês depois vão explorar mais a ferramenta. Vamos alterar aqui só para vocês poderem visualizar essas configurações básicas aqui, tá bom? Agora, gente, é importante colocar aqui, ó, essa opção, né, por padrão, ela está desabilitada. Se você vai abrir esse mural para que outras pessoas postem nesse mural, é bom que você atribua essa opção aqui, né? Coloca essa atribuição aqui. No nosso caso aqui, tanto faz, a gente está fazendo só para vocês visualizarem, né? Comentários, permitir que os visualizadores façam comentários na publicação. No caso de compartilhar com os alunos, vocês vão poder marcar essa opção aqui, para que os alunos possam comentar nessa aula. É interessante marcar, né? Esse aqui também, gente, ele funciona como se fosse aquele botãozinho de curtir lá, né, do Facebook, do Instagram, então você pode colocar que não, ou, por exemplo, que ele curtiu, para ele curtir. E, que mais? Esse aqui é interessante, exigir a aprovação de um moderador. No caso, você, professor, se você quiser validar tudo que o aluno vai postar nesse mural. Aí,
vai do professor definir ou não. E esse aqui, por padrão, também, filtrar linguagem obscena. Se você marcar aqueles alunos mais engraçadinhos, tal, o Padlet já barra essas palavras para que não apareçam no mural, ok? Então, essas seriam as configurações padrão. Pronto. O meu dashboard aqui, para essa aula, já está pronto, né? Então, vou clicar aqui, começar a publicar. E esse botãozinho aqui, gente, que fica aqui no cantinho direito, inferior, é onde ele vai me permitir inserir os recursos que eu vou utilizar. No caso aqui, vamos fazer assim. Essa aqui é uma aula de português. Então, vamos fazer assim. Vou colocar aqui. Primeiro, eu quero colocar uma definição do que é sujeito. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ele tem a opção de você fazer um upload de algum arquivo que está no seu computador. Ele permite que você insira um link, né, da internet. Você pode aqui fazer uma pesquisa no Google direto do Padlet. Então, você pode vir aqui e pedir aqui, ó, definição de sujeito. Ele já vai trazer aqui, vou colocar aqui só sujeito. Sujeito. Vamos pegar aqui uma imagem, aqui. E aí, ele vai aparecer aqui já. Vamos organizar essa telinha aqui. Então, coloquei, né, uma definição do sujeito. E eu quero também, gente, que depois, vamos pensar aqui, eu poderia abrir um momento aqui para uma discussão com os meus alunos. Pensa que a gente tá organizando aqui uma aula remota, tá bom? Aí você vai colocar aqui, ó, quais os tipos de sujeito que você conhece. Isso aqui já pensando, assim, em uma interação, né, que esses alunos possam colocar o conhecimento que eles têm sobre esse conteúdo até aqui, ok? E aqui nós vamos habilitar para que o aluno possa interagir com o professor e com os colegas, tá bom? O que mais que eu poderia inserir aqui? Eu poderia inserir um vídeo para complementar isso aqui para os meus alunos. Eu posso fazer uma curadoria, tá? E buscar aqui no caso agora eu vou querer buscar um vídeo sobre sujeito. Gente, pensa, assim, na riqueza que pode ficar uma aula, né? Que a gente está fazendo uma coisa mais rápida, mas a infinidade de recursos que a gente pode usar aqui, né? Vou pegar um vídeo aqui aleatório. E aí, aqui eu posso organizar o meu mural. Aqui eu coloco a definição. Aqui eu quero que primeiro eles apresentem o que eles já sabem, para depois trazer esse vídeo aqui para os meus alunos. E você também pode ir habilitando isso por dia, aí vai, gente, da criatividade do professor. Outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui, que é bem interessante, aqui. Até aqui, né, inserimos uma imagem, inserimos um momento de discussão, seria como o nosso fórum lá no AVA, né? Coloquei um vídeo, e aí quando você clica aqui, ó, além desses recursos, eu poderia também inserir uma imagem, uma foto, e aí quando eu clico aqui, olha a riqueza desse negócio, né? Assim, eu poderia inserir, além desses recursos, eu poderia inserir um filme, né? Eu poderia capturar, eu poderia gravar uma aula minha aqui, capturando a minha tela e postar isso aqui também no meu mural. Eu poderia inserir uma mensagem, um áudio,
né, um podcast, o podcast ele tá em alta, né, porque é um recurso que não exige tanto como os vídeos, né, mas que para diversas disciplinas, diversos conteúdos, ele funciona muito bem. Então, eu poderia fazer uma gravação de voz e inserir essa aula minha aqui, via podcast, aqui no meu mural também. Aqui a gravação de tela, que seria uma captura de vídeo, na verdade, né? Eu poderia inserir desenho, lugar. Assim, gente, realmente é uma plataforma multimídia, porque todos esses recursos aqui podem ser inseridos na sua aula, tá bom? Aqui, nesse caso da minha aula aqui, eu colocaria aqui agora uma lista de exercícios. Uma lista de exercícios. E aí eu poderia colocar essa lista de exercício aqui, para que depois desses momentos aqui, né, de discussão, depois do aluno assistir esse vídeo, eu poderia inserir aqui uma aula, né, além desse vídeo, como um vídeo complementar, eu poderia inserir um podcast, né, meu, com o conteúdo para os meus alunos, e depois habilitaria aqui uma lista de exercícios, para que eles pudessem entregar via Padlet, tá bom? Gente, assim, eu acho que mais superficialmente, né, daria para a gente poder explorar muita coisa aqui dentro desse conteúdo, mas eu acho que a ideia seria apresentar, mostrar aqui para vocês, né, esses recursos, e aí vamos supor que eu terminei de montar essa minha aula remota, né, de português, de língua portuguesa, sobre tipos de sujeito. Agora, eu preciso compartilhar isso daqui com os meus alunos. Olha como é simples. Eu tenho aqui a opção de copiar o link, né? Pode ser também via QR Code, via e-mail, posso compartilhar no Facebook, Twitter, Google Classroom. No caso aqui, eu poderia copiar esse link e disponibilizar para os meus alunos via WhatsApp, e eles poderiam acessar essa aula pelo app do celular dele. Então, no caso aqui, a gente não vai simular, seria como se fosse compartilhar isso daqui mesmo via WhatsApp, tá bom? Mas é muito simples, não é? Eu só não coloquei, tô lembrando aqui, eu fiz um roteirinho, mas às vezes eu saio e volto. Essa versão, gente, que a gente está utilizando, vocês devem ter visto aí, é a versão gratuita. Essa versão gratuita, ela permite a criação de até 3 Padlets, tá bom? Eu já utilizei as minhas 3, já criei um outro e-mail, já utilizei outros 3, e eu estou pensando seriamente em pagar aquela opção, né, porque eu realmente eu já estou utilizando esse recurso nas minhas aulas e assim, teve uma aceitação muito boa dos alunos. E aí você vai analisar, né, com a utilização, se vale a pena pagar a ferramenta. E aí é explorar, gente, porque vocês viram aqui que é bem simples de utilizar. Nós vamos criar também a opção do mural, da linha do tempo, tá bom? Então tá, aqui compartilhei, ele já vai salvando automático na nuvem, tá bom? Já compartilhei, ele fica, né, eu tenho a opção de imprimir também. A partir do momento que eu criei, todas as vezes que você entrar, ele vai aparecer para você ali nos Padlets, né, criados, e aí você pode editar, você pode compartilhar com outro professor e permitir, inclusive, que eles colaborem com essa aula, com outro professor da língua portuguesa, por exemplo. Então, assim, é um recurso interessante, como eu falei, multidisciplinar, versátil, e dá para a gente explorar muita coisa aqui, em todas as disciplinas da nossa grade. Vamos criar uma linha do tempo também, gente, porque aí vocês veem um outro modelo para depois vocês utilizarem. Eu cliquei, peraí, só um minutinho, eu cliquei na linha do tempo. Cliquei, né?
Então, vamos supor aqui. Aqui eu vou criar um outro Padlet, tá bom? Para esse aqui, vamos supor que a gente vai trabalhar uma disciplina de história, pode ser? Vamos pensar assim. Então, esse aqui vai ser o quê? Nós vamos trabalhar nessa disciplina aqui as revoluções industriais. As revoluções industriais. Eu quero fazer uma linha do tempo para que os meus alunos compreendam esse conteúdo, tá? Gente, a gente falou de metodologia ativa, eu estou usando o Padlet principalmente para as aulas invertidas. Então, por exemplo, antes da aula, a gente já abre, né, um Padlet com uma síntese do que vai ser trabalhado nessa aula, e aí a gente já proporciona ali também um brainstorming, né, que seria o quê? Uma chuva de ideias, para que os alunos possam colocar o que ele já ouviu falar, o que ele conhece daquele assunto, para que a gente já inicie essa aula anteriormente, né, via recurso digital, para que depois, na aula mesmo, a gente possa discutir esses conteúdos e aprofundar naquele assunto. Então, assim, eu recomendo, eu acho que está funcionando bem. E aí, como a gente estava conversando lá no início, a gente usando os objetos de aprendizagem junto com as metodologias ativas, né, para favorecer a autonomia do nosso aluno, né, um ensino mais dinâmico, mais interativo, uma aula realmente do século XXI, né? Então, aqui vocês já viram essas configurações. Vamos criar Vamos utilizar aqui para a gente fazer uma linha do tempo sobre essa evolução das indústrias. O ícone lá, vocês já viram como inserir, né? Coloquei o título lá da nossa aula. Vou tirar isso aqui. Atribuição, comentários, vou permitir para que os alunos possam comentar. Vou permitir as reações também. Ó, tem a opção de votação. A gente pode utilizar o Padlet também para realizar enquetes nas turmas, né? Adicionar a opção de estrelinha, né? No caso, por exemplo, para você fazer um concurso entre os próprios alunos mesmo, sobre uma disciplina de arte, por exemplo, onde eles vão apresentar um conteúdo, e aí a própria turma, os próprios colegas vão avaliar o trabalho um do outro, né? E por aí vai, gente. Nota, atribuição de nota também ele permite, exigir aprovação, filtrar linguagem obscena, a gente sempre marca, né? Porque sempre tem aquele aluno engraçadinho, e vamos começar a publicar aqui. Na linha do tempo, aí, ó, tá vendo que vocês estão vendo que é a mesma, independente do modelo, se é um mural, se é grade, se é coluna, se é mapa, linha do tempo, ele tem essa estrutura aqui que é padrão. Então, aqui, com esse botão aqui, eu posso inserir. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar aqui a indústria 1.0. Né? E aí, nesse caso aqui, eu quero fazer um upload. Eu tenho um arquivo aqui no meu computador e eu quero colocar uma imagem, e a partir dessa imagem, começar a discussão com a minha turma sobre essa evolução nas indústrias. Eu já até separei umas imagens aqui para facilitar a minha vida. Então, aqui eu vou colocar uma imagem, um upload de um arquivo aqui da minha máquina, ó, representando aqui, vamos colocar aqui, o advento da máquina a vapor, ó. Quero iniciar essa discussão com a minha turma, então eu vou usar a minha criatividade aqui. Aqui vem a indústria 2.0, e aí aqui eu vou inserir
um vídeo. Ó, Indústria 2.0. Vamos colocar aqui a revolução, segunda revolução industrial, fica melhor para pegar a imagem. Ó, um videozinho que fala sobre a segunda revolução industrial, e aí eu quero complementar aqui com o meu aluno, para os meus alunos, para, né, favorecer essa discussão aqui da turma. Então, vamos colocar aqui o surgimento da eletricidade. Ó, gente, até aqui nessa linha do tempo já dá para discutir muito. E, assim, a vantagem, gente, é porque, assim, uma das coisas que eu vejo, né, do digital, porque aquele aluno mais tímido, né, que às vezes na sala de aula tem mais dificuldade de falar diante dos colegas, aqui a gente abre uma possibilidade maior para esses alunos, né, então eles vão poder comentar, curtir, falar sem ter que se expor lá na frente com a turma, né, presencialmente. Então a gente tem que usar de todos esses artifícios para alcançar todos os nossos alunos. Então, aqui seria o que? A terceira revolução industrial? O que a gente poderia inserir aqui? Acho que eu tenho uma imagem aqui desse aqui também. Eu poderia, gente, gravar um áudio meu, né? Falando. Terceira revolução, se destaca na terceira revolução, o surgimento da eletrônica, quando, né, surgiu a internet, os computadores. Eu poderia falar, gravar minha aula e colocar aqui no formato de voz, ou a minha tela mesmo, gravar uma videoaula. Vamos colocar aqui, eu vou fazer um upload também, que eu separei uma imagem aqui para ficar bem bonitinho, esse Padlet, que foi o surgimento da eletrônica. Olha só. Indústria 3.0. Quem chegou? Eletrônica. E revolucionou a comunicação, e revolucionou a vida e o cotidiano de todos nós, né? Num patamar que hoje estamos todos, assim, hiper, ultra conectados. E, por fim, vamos inserir aqui agora um link, gente, só para vocês visualizarem. Deixa eu pegar um aqui. Aí, nesse caso aqui, a gente teria que buscar, né? Revolução, indústria. Eu vou pegar um site, tá? Que tem uma reportagem interessante. Essa curadoria, gente, é um aspecto muito relevante, assim, para o professor, né, desse século XXI também, né? Porque, assim, nós temos muita coisa boa. Então, assim, em muitos momentos, não tem por que a gente reinventar a roda, né? Então, o que é? A gente saber selecionar, né, os conteúdos que estão dentro do meu tema, da minha aula, realizando essa curadoria mesmo, para trazer isso para o meu aluno. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu inseri um link. Olha só. E aqui, gente, depois depois que a minha aula já está montada, eu posso vir aqui alterar as configurações, tá bom? Aqui eu já deixei habilitado para ele curtir, eles vão poder participar, eles vão poder comentar. E a mesma coisa como aconteceu lá no mural. Finalizei, já está salvo na nuvem, compartilhar. Posso enviar um QR Code para os meus alunos, para a minha turma, né? Ou, como a gente fez lá no outro caso, eu copio o link para a área de transferência e compartilho isso com eles via grupo do WhatsApp. E aí, pronto, já está aqui a minha aula, né? Minha aula de história, com
conteúdos multimídia, né? Uma imagem, um vídeo, um site e rico, como eu falei para vocês, eu acho uma ferramenta assim muito fácil de usar, muito fácil, vocês viram aí, né? Tem assim uma infinidade de recursos que vai da nossa criatividade e que com certeza, né, vai poder incrementar as nossas aulas, favorecer a interação, a participação dos alunos. E, gente, seria isso o que eu trouxe, assim. Eu queria, acho que a gente poderia abrir, se vocês quiserem colocar alguma observação, fazer alguma pergunta. E aí eu vou propor aqui, só para a gente fechar, criar um recurso aqui, que é pode ser por mural mesmo. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone para colocar, assim, queria um feedback de vocês, o que vocês acharam da ferramenta, se vocês gostaram, se vocês vão usar, se vocês gostaram da oficina, se conseguiram acompanhar aí comigo, pode ser aqui pelo chat também, tá bom? Eu gostei, o Adelson gostou, ó, que bom. Enquanto vocês falam aí, gente, um de cada vez, porque senão não tá bom, eu vou só criar um recurso aqui só para a gente fechar, que foi uma. Deixa eu ver. Acho que não vai dar. Esse. É isso aí, Wagner. É bem interessante mesmo. Ela é versátil, né? Como eu falei aqui, a gente pode abusar da criatividade para propor uma aula mais diferenciada, né? Uma aula diferenciada para os nossos alunos. Gente, eu quero fazer um testezinho aqui com vocês para a gente fechar. Vocês aguardem só um minutinho para eu fazer uma configuração aqui. Eu sempre vou no azul. Como a gente falou aqui, né? O podcast, gente, é algo que está, assim, em alta. Eu, particularmente, gosto bastante. Não sei se vocês usam, se vocês têm o hábito de usar, mas é um recurso interessante. Por quê? Porque, eu não sei, né? Para quem não conhece, para quem ainda não usou, ele funciona como um rádio mesmo. A impressão que eu tenho é, assim, de estar ouvindo um rádio, assim, naquela... De antigamente, né? E aí para você ouvir uma reportagem, para você ouvir música e seja o que for, ele, por exemplo, no trânsito eu utilizo bastante. Então, se eu entrei em um grupo agora que é sobre professores na tecnologia, alguma coisa assim. E assim, gente, eu posso até indicar depois para vocês, que eu gostei bastante. Eu ouvi, inclusive, uma palestra sobre essa indústria 4.0, um áudio muito interessante, falando desse contexto atual, da industrialização, do desenvolvimento tecnológico. E assim, são vídeos curtos, né, seria micro conteúdos, mas que vale muito a pena. Então, eu acho assim que esse é um recurso que tá em alta e a gente precisa explorar isso com os nossos alunos. Então, e ele é um recurso que dá para ser utilizado dentro do Padlet, tá bom? Eu queria simular com vocês aqui
como vocês não me responderam aqui no Meet, a minha proposta agora é que vocês mandem, eu vou salvar aqui. Estão acompanhando aí comigo? Eu vou salvar e eu vou criar aqui, eu vou pedir para vocês mandarem para mim um áudio. Vamos fazer como se a gente estivesse fazendo um debate, alguma discussão com a turma, em que os alunos precisariam mandar uma mensagem de voz, tá bom? Gente, aí vai desde um feliz aniversário de um colega para a turma até a definição de algum tema que vai ser trabalhado na aula, utilizando esse conceito da aula invertida, tá bom? Mas eu quero, só para deixar essa pulguinha, tá? Dessa utilização do podcast no Padlet, que eu acho que é algo assim que tem a enriquecer muito mesmo as nossas aulas. Então, ao clicar aqui, eu vou pedir aqui para vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui nesses 3 pontinhos, aí vocês vão clicar nessa opção de voz. Quando você clicar nessa opção de voz, ele vai abrir aqui o microfone, tá bom? E aí eu queria que vocês gravassem um videozinho, colocando, assim, uma fala de uns 30 segundos, falando o que vocês acharam do Padlet e se vocês têm interesse em explorar mais a ferramenta e utilizá-la no seu contexto aí de trabalho, nas suas aulas, tá bom? Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no botão, vou simular aqui para vocês, tá? Ele já abre o microfone. Então, o Padlet é esse recurso digital, né, que permite a criação de aulas interativas e dinâmicas. Eu costumo utilizar em minhas aulas e eu vejo que os alunos gostam bastante. Salvei. Aqui, ele já salvou. E ele já apareceu aqui para mim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos testar, gente? Eu vou mandar o link para vocês aqui no chat. E vocês mandam aí para mim. Participem comigo, gente. Para o negócio ficar legal, vocês precisam participar. Aqui. Vocês vão clicar nesse link que eu coloquei no chat, e aí vocês mandem um áudiozinho, que vocês vão ver que já vai aparecer aqui na tela, no nosso dashboard, para vocês participarem aqui, na prática, da criação, simulando, né, uma aula via podcasts. Ó, já apareceu aqui. Vocês precisam salvar lá e... Ó, não tá aparecendo aqui para mim o recurso completo, não. Vocês pediram para salvar? Salvar e publicar. Ah, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se tá a configuração. Permitir configuração. Não, mas já tá. Olha, gente, o que tem que ver por que não tá aparecendo? Olha aqui, para o meu apareceu aqui, ó. Olha, beleza. Ó, o Augusto apareceu aqui para mim. Ele tem que aparecer nesse formato. Ó, ótimo, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Augusto, o Bruno também mandou.
Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Gente, então, seria isso. A gente poderia ficar conversando aqui mais um tempão, mas a minha fala é que vocês explorem mesmo mais a ferramenta. Testem lá o mapa, aquela opção de coluna. Você pode utilizar, como eu falei, né? Desde a criação de uma agenda, até uma aula de história, como a gente fez aqui, até um portfólio dos trabalhos dos alunos, e espero ter contribuído. Estou à disposição de vocês. Vou separar alguns links aqui, e quem tiver interesse pode... Eu vou deixar o meu contato aqui, meu e-mail. Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eu falei para vocês do material de metodologias ativas, tá? Quem tiver interesse, na verdade é um e-book, eu posso passar o link para vocês e vocês baixam. Não é um material meu, não, mas assim, que é bem legal, eu indico. Então, quem quiser, só me manda um e-mail que eu respondo para vocês com essa apostila. Sobre o EducaBox, eu vou colocar o nome dele aqui, que é esse aplicativo. Ele é um app, tá? Vocês baixam aí do celular, nesse contexto de microconteúdos. Então, dentro do EducaBox, tem uma apostila do Padlet lá, bem bonitinha, bem organizadinha, tá bom? Eu queria que vocês baixassem, vale a pena até imprimir, encadernar, porque ela é bem diagramada, bem organizadinha. Eu vou mandar, gente, é só vocês me passarem o e-mail que eu devolvo para vocês. Eu posso passar esse do Padlet também, mas eu queria que vocês baixassem pelo EducaBox, para vocês conhecerem a ferramenta. E aí, assim como o Padlet, tem vários recursos lá, voltado para o processo de ensino-aprendizagem, foi feito por professores, para professores, durante a pandemia, foi lançado no ano passado, e ele é atualizado todos os dias. Então, todos os dias que você entra nesse EducaBox, tem um conteúdo novo lá, assim como o Padlet, entendeu? Baixem aí agora no celular de vocês, pelo Play Store, App Store, EducaBox, como eu digitei aí. E baixem a apostila do Padlet que tá lá, tá bom? Gente, então é isso. Luana, tá por aí? No Eli? Estou sim, estou aqui. Muito obrigada, Poli. De nada, finalizei a minha fala. E espero ter contribuído. Contribuiu bastante, foi muito bom. Espero que os nossos alunos, colegas, né, futuros professores, possam usar essas ferramentas no estágio, no PC, ou na vida, né, na sala de aula. Eu gostei bastante da sua apresentação. Muito obrigada, só temos a agradecer. Acho que tem um aluno, o aluno Bruno levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Não, só gostaria de parabenizar, né? E só para registrar também, nas outras oficinas eu esqueci, nessa eu estou lembrando, só para registrar aqui, quem puder, quiser ir ligar a câmera, tirar um print da tela aqui, todo mundo participando aí do evento. E eu queria, gente. Dá um oizinho aí, Bruno. E aí, quem tiver com a câmera, aparece aí para cima. Vamos, quem puder, ligar a câmera aí. Gente, vocês estão mandando o e-mail aqui, mas eu queria, na verdade, que vocês me mandassem o e-mail para o meu, que é esse aqui, porque aí eu vou responder com a apostila. Pode ser? Aqui, ó, esse é o meu. Aí, ao invés de vocês mandarem o e-mail de vocês aqui, vocês peguem o meu e-mail e mandem solicitando essa apostila de metodologias ativas, do Padlet.
Tem uma outra também, que é um e-book, que tem muitos recursos. Tem lá o Quizlet, não sei se vocês conhecem, o Playposit, que é um outro recurso que permite você editar vídeo. Você faz o vídeo da aula e você para o vídeo para inserir perguntas. Então, assim, eu tenho uma apostila que eu posso passar para vocês também, mas aí vocês me mandam o e-mail, tá bom? Bruno, você vai fazer a foto aí pra gente? Eu tiro o print aqui, é só para a apresentação, fica melhor. Agora. E todo mundo dá um oizinho aí, que quem tá com a câmera ligada sobe para cima, e quem não tiver com a câmera acaba abaixando aí. Liga a câmera, dá um oizinho, faz emitir um som aí para poder subir, para aparecer todo mundo aí. Prontos? 3, 2, 1. Foi. Eba. O Wagner também, hein, Wagner? Onde você tá? É muito bom isso aí. Gente, e aí, todo mundo animado pro TC? Alguns aqui estão comigo lá, né? Estou aguardando para amanhã o projeto. Vamos fechar esse curso com chave de ouro, minha gente. Está acabando. Reta final, né, Luana? Estamos, né, todos? Na reta final. Muito top, hein? Bacana mesmo, legal. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, gente. Muito bom rever vocês. Pode falar, Célia. Luana, boa noite. Eu estou querendo ter um compromisso do estágio. Pessoal, a professora Valéria. Acho que pode desligar o microfone. Todo mundo desliga para a Luana passar e a gente já fecha, tá bom? Para a diretora assinar. Deixa eu falar, Célia, o termo de compromisso desse semestre, ele vai assinado digitalmente por mim, pela professora Noeli e a professora Valéria. Ela conseguiu assinar hoje. Depois agora da oficina, eu vou postar os que estão assinados, tá? É porque a gente precisa da assinatura dela. A diretora da escola não vai precisar assinar. Vai, também. A direção da escola vai precisar. Isso, o dia que você for na escola, o dia que você for na escola, tá? Assinado que eu falo pela gente aqui do Ceará, tá? O termo já vai assinado para vocês. A diretora, porque Formosa está tudo fechado. Certo. Então, aí que acontece? Está lá o prazo, dia 23/3, para ela assinar, é isso? Isso, é isso mesmo. E se ela não puder assinar dia 23? Deixa eu falar, isso aí a gente vai conversar em outro momento, se tiver tudo fechado, a gente vai prorrogar essa data, não fica preso em relação a isso não, tá? A gente vai prorrogar isso mais para frente um pouquinho. Hoje eu vou postar os termos que a professora Valéria assinou, tá? Hoje eu vou postar, posteriormente a oficina aqui, eu já vou postar, tá bom? Aí vocês já fiquem atentos, por favor. Só para finalizar, vocês viram aí, né, que mesmo no estágio remoto, nós temos muito a contribuir com esses professores e com essas escolas. Assim como o Padlet, nós temos tantos outros recursos que podem tranquilamente serem trabalhados no estágio. Isso. E assim, Poli, eu vejo que na prática as escolas, né, os professores estão desesperados. E essa é a verdade, né? Então, assim, os nossos alunos têm diversas ferramentas que podem estar ajudando os professores lá na ponta. Então, assim, não é por falta de opção. Tem muita opção que vocês podem estar contribuindo, tá, gente? Eu acho, assim, que é dever nosso estar ajudando, não só no estágio, no TC, mas eu acho que é dever nosso como cidadão, tá ajudando o pessoal da escola. Desde uma curadoria, como a gente conversou aqui, de conteúdos digitais, e-books,
videoaulas, nós temos uma infinidade aí, o próprio EducaBox tem que disseminar isso para os professores. Então, assim, repasse o que vocês ouviram aqui, e a gente precisa ser, assim, pesquisador, a gente precisa estar buscando, né, buscando novos conhecimentos para que a gente possa fazer o nosso papel na sociedade, né? Vocês, licenciados em computação, eu falo assim que nós estamos na crista da onda. Esse profissional que ele é tanto da tecnologia como da educação, nesse momento de aulas remotas, pandemia, são vocês, gente. Então, bora lá! E o estágio é esse momento. Né? Exatamente, o estágio é esse momento, né, Luana? Exatamente. Nossos alunos estão bem preparados, né, Tônia? Então, sim. Nós estamos aqui na retaguarda, o que vocês precisarem, gritem aí, nós vamos juntos, né, Luana? Isso, nós estamos juntos, pessoal. Tá? Gente, eu acho que a gente podemos finalizar, né? Que a previsão era de 1 hora, passamos um pouquinho, mas valeu a pena, foi ótimo. Obrigada a todos, tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, Deus abençoe. Boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite.